Nós vamos falar então sobre relação entre ângulo interno e ângulo externo, mas assim, o objetivo desse vídeo é mostrar principalmente as implicações de algumas fórmulas. Nós temos notado em nossas aulas que os alunos até compreendem isso daqui, mas na hora que aparecem as contas, os cálculos, eh, o raciocínio ou a resposta parece que não foi completo, tá? Então vamos lá, vamos falar a respeito disso. Acho que durante o vídeo aí vocês vão conseguir compreender certinho o que eu quero dizer com isso, tá? Veja bem, a relação entre ângulo interno, o que que é ângulo interno? São todos os ângulos, né, que estão dentro de um polígono, triângulo, quadrado, quadrilátero qualquer, pentágono, enfim, qualquer um, tá? O que que é um ângulo interno? É todo ângulo que a gente começa no vértice, né? E aí ele vai até o outro ladinho aqui, ó. Todo ângulo que está dentro da figura, ele é um ângulo interno. Está dentro, interno, óbvio, né? O que que é o ângulo externo? O ângulo externo, a gente tem que prolongar um pouquinho os lados, né? A gente prolonga aqui, ó, a lateral, né? E aí, o ângulo externo, aproveitando dessa retinha aqui, a gente faz o ângulo externo. Qual que é a ideia? Que a soma do ângulo interno com o seu ângulo externo, ele forma 180 graus. É uma coisa assim que eu acho até que é um pouco óbvia, né? Porque eu costumo falar sempre, né? Ele forma aqui uma meia-lua. Ó. Se forma uma meia circunferência, meia-lua, meia circunferência, como queiram chamar, isso aqui a gente fala que é 180 graus, o ângulo raso, não é isso? Então aqui, ó, aí, ângulo interno, essa parte aqui mais esse ângulo externo, AE, ângulo externo, né? Se eu pegar o ângulo interno mais o ângulo externo, claro que consecutivos, né? Eles somam 180 graus. Isso é fácil de compreender, tá? Mas eu quero passar duas situações, tá? Eu deixei aqui embaixo algumas situações que a gente tem notado que os alunos às vezes para nisso daqui e não consegue sair disso daqui. Ah, isso aqui é uma aplicação de uma fórmula. Alguém descobriu isso aqui ou alguém observou e chegou a essa conclusão aí. E aí, a hora que aparecem os exercícios, as atividades, ou quando a gente tem que resolver uma coisa real na vida, de verdade mesmo, né? Tem que calcular uma área, um ângulo, alguma coisa desse sentido, o que que acontece? O aluno trava. Então, a primeira situação que eu quero passar para vocês, né? Vão ser duas. A primeira situação é a seguinte, ó. Se o ângulo externo mede 40 graus, alguém lá mediu uma parede com outra, não sei o quê, e chegou à conclusão que isso aqui é 40 graus. E por algum motivo você precisa calcular esse ângulo aqui, ó, esse ângulo interno. Qual a medida do ângulo interno? Faltou uma interrogaçãozinha aqui, já vamos colocar, tá? Então, qual a medida do ângulo interno? Senhor, não entendi, só tenho 40. Então, é o que foi acabado de explicar. Vou voltar ali em cima, vou fazer um Ctrl C, Ctrl V, tá? Vou selecionar isso daqui, ó, porque isso aqui é a resposta. Claro que ela não está por completa, mas a ideia é isso daqui. Eu pegar o ângulo interno, qual que é o ângulo interno? Ah, não sei. Então, eu tenho um ângulo que eu não sei qual é. Nesse daqui eu vou colocar um quadrinho, tá? Era para o quadrinho ficar bonitinho, não ficou. Vou tentar mais uma vez. Aí, agora ficou bonitinho, tá? Então, tem um número, um ângulo, que mais o ângulo externo, que está falando que mede 40 graus, ele mede 180 graus. Essa é a ideia. Então, aparece exercício assim, às vezes o aluno compreende isso, mas não consegue chegar aqui na resposta. Então, qual o número que somado com 40 dá 180, tá? Aqui os números estão fáceis. Se fosse um número quebrado, 38, 37, 49, 63, sei lá, ficaria mais difícil, né? Então a gente meio que já sabe, por dedução, que o número aqui é 140. Mas e se for uma fração, se for um número com vírgula, as coisas já começam a ficar um pouco mais confusas, né? Eu diria para vocês que é o seguinte, se 140 mais 40 dá 180, então para eu descobrir esse número aqui, o cálculo que nós teríamos que fazer é esse, ó.
180, a resposta, menos esse valor. Veja que é a operação inversa, né? Menos 40. Faça a conta, 0 menos 0 dá 0, 8 menos 4 dá 4, 1 menos nada dá 1, 140 graus. Então, esse ângulo aqui, a gente já pode concluir que é 140 graus, ok? Ainda assim, em vez de colocar um quadrado, o que a gente costuma fazer geralmente é colocar uma expressãozinha, né? Assim, ó, um número mais 40 que dá 180. Então, assim, eu, pelo menos para meus alunos, eu costumo falar, você não precisa usar letra para tudo, mas a letra vem ajudando. Porque aí vem aquela história, né? Letra para um lado, então letra de um lado, número para o outro, certo? Isso aqui é uma regrinha para fazer essa conta aqui, para a gente não ter que pensar nisso e fazer automático, tá? Então, o x fica. Do outro lado da igualdade, o que que eu vou ter? Eu já tenho 180. Esse aqui que é número, eu preciso trocar, porque aqui a gente fala que é o lado da letra. Então, esse carinha tem que vir para cá. Se trocou de lado, tem que trocar de operação. Se ele está somando, ele passa subtraindo, tá? Fiz a questão aqui só com números para a gente entender, mas na verdade a letra também é um número, né? A letra a gente usa como um símbolo que a gente não sabe qual é o valor, e o fato é que 180 menos 40 vai dar 140. Espero que tenha entendido essa primeira situação. Essa primeira situação, basicamente, eu fiz só com números, ok? Mas vem uma segunda situação, eu vou descer um pouquinho o vídeo aqui, página, e a gente tem aqui uma segunda situação. O desenho é o mesmo, eu só aproveitei, e agora a gente vai ver essa segunda situação, que é uma situação mais algébrica, que aqui é onde os alunos mais dificuldade têm, tá? Lembrando que o que a gente viu até então é que o ângulo interno mais o ângulo externo dá 180 graus. Então vamos lá. Na imagem, ao lado da imagem aqui, determine o valor de x. Então, quando acontece alguma coisa desse tipo, ou quando envolve um pouco mais de álgebra, aí que os alunos travam mesmo. Professor, como que eu vou resolver isso daqui? Então, veja bem, o ângulo interno, qual que é o ângulo interno? Vou riscar aqui, ó, meio grandão, tá? O ângulo interno é esse aqui, ó. O ângulo externo, ou, aliás, o ângulo interno, então, é 4x mais 20. Esse é o ângulo interno. Mais o ângulo externo. O ângulo externo, esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui do lado de fora. Então, mais o ângulo externo, x mais 10. A soma de um ângulo, do ângulo interno mais o ângulo externo, essa soma dá 180 graus. Então, assim, o que a gente tem notado é que, principalmente, a montagem dessa conta, a implicação dessas fórmulas, estão travando os alunos. Então, vocês precisam prestar um pouquinho mais atenção e fazer essas tentativas de fazer a aplicação disso daqui. Então, eu tenho um ângulo, mais outro ângulo que dá 180. Ok, e daí? E daí que quando aparecer números ou letras, esse mais esse vai dar 180. E aí resolve. Tá pedindo para calcular o valor de x? Aquela historinha que eu acabei, vou repetir aqui, deixa eu só passar aqui, ó. Esse lado, a gente fala que é o lado das letras. Esse ladinho, tá vendo que o igual, deixa eu melhorar aqui. O igual divide em dois lados, né? Costumo explicar para meus alunos que esse é o lado da letra. Então, o que não for letra, aqui tem um número, aqui tem outro número, tá? Tem que ir para o outro lado. Então, fazendo bem devagar, ó, 4x mais x. Essas são as letras. Vai ser igual a 180 menos 20. Mudou de lado, tem que mudar de operação. Se está somando, vai passar subtraindo. Mais 10 vai ficar menos. Opa, coloquei 20. Menos 10. 4x mais x, 5x. É igual. 180 menos 20 vai dar 160. 160 tira 10, 150.
Já sei que 5x vale 150. Para saber o valor de um x só, esse 5 que está multiplicando, que está dizendo que tem 5x, eu vou passar dividindo. E aí 150 dividido por 5, 15 dividido por 5 dá 3. E aí só acrescentar o zero, né? Ou seja, o valor do x é 30. Veja, é igual ao outro, ó. A gente tinha visto que era 40, então 30 mais 10 dá 40. Esse aqui eu tenho que fazer o cálculo e vai ter que dar 140. Se aqui ficou 40 graus, né? Esse aqui tem que dar 140. Então vamos ver. 4 vezes 30, 4 vezes 3, 12. Então 4 vezes 30 dá 120. 120 mais 20, 140 graus. Pessoal, é um exemplo assim mais simples para vocês começarem a entender a aplicação ou implicação das fórmulas matemáticas.